boa madrugada, aluno do coração. É com prazer que eu recebo você na nossa sala de estudo. Pode sentar na mesa, separa o seu caderno de anotação. Nós separamos algumas disciplinas para estudar no dia de hoje e dentre elas está redação. Partindo do pressuposto que nós temos aquela trava que nos impede até mesmo iniciar a escrita do nosso texto. Então, nós vamos, nesse primeiro momento, aprender a destravar a nossa escrita, desenvolver o nosso texto, porque alguns concursos, a redação, além de eliminatória, ela é classificatória. Então, quanto maior a nossa nota, melhor posicionados estaremos, né? Então, vamos estudar. Agora é nosso momento de estudar o quê? Redação. Então, vamos lá. Primeiro, é bom que a gente tenha uma noção do que é tipologia textual e de quais são os tipos textuais, né? Tipologia textual, a definição do tipo, o modo textual. Caracteriza-se, né? O que é modo textual? Caracteriza-se pela forma com que o texto é organizado, né? Ou seja, né, como é composto em relação ao vocabulário, classes morfológicas dominantes, tempos dos verbos, elementos sintáticos e semânticos. Gente, o que são classes morfológicas? Quando você estuda os termos separadamente, ó, vamos estudar substantivo. É flexível, flexível quanto a gênero, flexível quanto a número. Esse tipo de estudo é o estudo da morfologia, correto? Se nós vamos observar as relações que os termos estabelecem entre eles numa oração, e as relações que as orações estabelecem entre elas dentro de um período, estamos analisando o quê? Sintaxe. Então, por exemplo, tem lá um substantivo, junto dele há um artigo, né? Qual a relação sintática entre esse artigo e entre esse substantivo, né? O artigo, ele vai variar em gênero, conforme o substantivo aqui determina. Então, esse tipo de análise é análise sintática. Agora, toda construção sintática, ela faz parte da composição da mensagem. Você escreve para dizer alguma coisa. O sentido que se dá a essa estrutura é semântica. Então, são os três grandes grupos aí que a gente estuda em português, né? É óbvio que a gente estuda outras, né, fonética, fonologia e tal, mas principalmente nós estudamos morfologia, que é a análise do termo em separado, as suas propriedades, se flexiona ou não e tal. A análise sintática, que é o estudo da relação que os termos exercem entre eles, e a questão da semântica, que é o sentido que se constrói a partir dessa relação. E aqui a gente está falando de tipos textuais. Conforme o tipo textual que você escolheu, você vai observar que uma classe de palavras pode preponderar, pode estar mais marcada no seu texto. Nós temos, por exemplo, o texto narrativo. Imagine, o homem chegou na sua casa, abriu abruptamente a sua porta, sentou-se na sua poltrona, ligou a TV e dedicou-se a procurar o canal sem saber o que queria ver, dormiu antes mesmo de iniciar o primeiro programa. Veja, essa minha fala traz um texto em que eu tenho uma sucessão de atos. Você vê que a ideia principal, ela está nos verbos. Isso é um texto narrativo. Agora, se eu chegasse para você e dissesse assim, então, um homem com olhos de nuvem, né? Com pensamento leve, com a cabeça solta, o coração aberto para emoções, né? Então olhou o horizonte azul, infinitamente belo, e percebeu um pássaro que voava como se pontuasse reticências no céu. Você vê, ficou chique isso, né? Percebe que eu até tenho verbos, mas percebe que a ideia mais forte nesse texto são os adjetivos. Então, esse é um texto eminentemente descritivo. Por que é importante você saber os tipos textuais? Esse último texto, esse que eu falei do homem, do céu, das árvores, das reticências, etc, etc. Imagine que você vai a uma prova e tem lá pedindo para você fazer um texto narrativo. Se você fizesse um texto como este segundo, você estaria escolhendo o texto, o tipo textual diferente do que a prova pediu. Então, é importante, sim, você saber dos tipos textuais. Então, nós já vimos
Existe o tipo narrativo, que nada mais é que aquele texto que se encarrega de trazer uma sucessão de atos. Nós temos o texto descritivo, que nada mais é que aquele texto que se dedica principalmente à descrição de pessoas, circunstâncias ou coisas. E nós temos ainda o texto dissertativo. O texto dissertativo é o que é mais frequentemente cobrado em prova. E o texto dissertativo, ele existe em duas espécies. Você tem o texto dissertativo expositivo, também chamado de dissertativo informativo, no qual você se dedica a expor seu conhecimento acerca de um tema. Professor, há concursos em que se cobra o dissertativo informativo, o dissertativo expositivo? Sim. Né? Imagina lá que você vai fazer uma prova para analista judiciário de um tribunal regional federal. Você tem que estudar direito constitucional, direito administrativo, e lá você tinha que estudar, entre outras coisas, atos administrativos. Vamos supor que você enfrente uma questão que diga assim: discorra em 20 ou 30 linhas, de 20 a 30 linhas, sobre o ato administrativo, falando o conceito, propriedades ou atributos, princípios, etc, etc. Veja, aqui o que a banca pede é para você demonstrar o que sabe acerca daquele instituto. No caso, no meu exemplo, o que você sabe acerca dos atos administrativos. Então, você não vai defender uma tese. O que você vai fazer é expor seu conhecimento acerca de um tema, portanto, dissertativo expositivo. Agora, existe ainda o que é mais cobrado em prova, que é para ele que a gente vai treinar, é para ele que a gente vai estudar, que é o dissertativo argumentativo. No dissertativo argumentativo, o que a gente vai fazer é apresentar uma tese e defendê-la. Você apresenta um pensamento seu, algo que você entende que é verdade, correto? E aí você vai se dedicar a defender sua tese. Isso é o dissertativo argumentativo. Além desses tipos textuais que eu mencionei, nós ainda temos o tipo injuntivo. O que é o tipo injuntivo? Pegue, por exemplo, uma receita de bolo, quando diz assim: pegue 2 ovos, uma xícara de farinha de trigo, né? Quantos ml de leite, misture numa forma, tá. Então, isso o que é? É um texto injuntivo. Percebe o uso do imperativo, como se fosse uma sucessão de comandos. Pegue isso, faça aquilo, misture assim, misture assado. Esse é o texto injuntivo. Nós temos ainda o texto dialogal. Você já provavelmente já viu nas revistas aquelas, né, que o repórter da revista entrevista alguém. E a revista reproduz simplesmente as falas, alternando a fala do repórter, a fala do entrevistado, a fala do repórter, a fala do entrevistado. A transcrição direta dessas falas, sem a presença de um narrador, desculpem. Isso é o texto dialogado. Vamos lá. O tipo textual é o modo com que você organiza seu texto. Os tipos textuais, eles são ou o texto narrativo, ou o texto descritivo, ou o texto injuntivo, ou o texto dialogal, e o que mais nos interessa, o texto dissertativo, que se subdivide em dissertativo argumentativo, que é o que nos importa, que é sobre ele que nós vamos estudar, e o texto dissertativo expositivo. Gente, tenha essa noção para que você, na hora da prova, não faça um acreditando estar fazendo o outro, certo? Vamos lá, então. Então, aqui já é texto narrativo, é basicamente o que eu acabei de explicar. As ideias-chave são trazidas pelos verbos. Percebe-se uma sequência de ações em progressão temporal, conduzida por um narrador, beleza? Texto descritivo. Adjetivos e advérbios ganham destaque, e as ideias-chave traduzem qualidade ou circunstâncias de pessoas, coisas, lugares, etc. Texto dissertativo. O texto dissertativo pode ser um expositivo ou informativo, pretende apenas expor, explicar determinado assunto sem defender ponto de vista. E o argumentativo desenvolve um raciocínio para a defesa de uma tese. Ainda temos o injuntivo e o dialogal. É perfeito isso, espero de coração que você tenha entendido, beleza? Tranquilo? Então, vamos dar sequência aqui ao nosso estudo, tá certo? Pois bem, como é que a gente vai fazer?
estamos estudando para um concurso. No conteúdo programático, há a previsão da aplicação de uma redação. Primeiro compromisso que a gente tem que fazer, a produção de um texto por semana. A gente escuta sempre aquela coisa de que, para fazer uma boa redação, tem que ler muito. Eu completo dizendo, para fazer uma boa redação, tem que escrever muito também, correto? A leitura, ela é importante, então, seja assinante de um grande jornal ou revista e separe um tempo na sua semana para se atualizar, beleza? Quando você vai prestar um concurso, você pode muito bem também procurar saber o que os especialistas, o que os professores de redação entendem como temas prováveis. Então, óbvio que você, tendo conhecimento da probabilidade de abordagem de um tema, você vai se municiar de informações a respeito. Mas essa futurologia nem sempre funciona. Então, o que você tem que fazer? Você tem que, como dizem, né, um olho no peixe, outro olho no gato. Você tem que se preparar para os temas prováveis que chegam a seu conhecimento, mas manter-se também afinado com a atualidade. Fechou? Então, vamos enfrentar. Estamos estudando para um concurso e no conteúdo programático de redação. Primeiro compromisso que a gente faz, produção de um texto por dia. Como que a gente está partindo do pressuposto que a gente tem dificuldade de começar a escrever, então esse primeiro momento de estudo vai ser com o intuito de destravar a nossa escrita, tá certo? Então o primeiro foco vai ser na coerência. Coerência diz respeito à estrutura do texto, a você fazer um texto com início, meio e fim, a você fazer um texto que o nosso leitor, ele em todo momento sabe do que a gente está dizendo, que o leitor não pode. Está lá na introdução. Aí, na introdução, apresenta-se o tema e a tese. Aí, quando vai no desenvolvimento 1, você começa a falar de outra coisa, o leitor fica perdido, você não pode perder a coerência. E como é que a gente pode garantir que a gente vai ser coerente do início ao fim? A melhor coisa que se tem a fazer é pensar antes de escrever em qual será a sua estrutura de texto. Como assim? Você vai falar assim, bem, qual é o tema? O tema é esse. Então, no primeiro parágrafo, na introdução, eu vou fazer um conceito do tema e vou apresentar a tese. No primeiro desenvolvimento, eu vou fazer isso. No segundo desenvolvimento, eu vou fazer aquilo. Na conclusão, como óbvio, você vai ter que ratificar a conclusão, confirmar, né, melhor dizendo, a tese, ratificar, confirmar a tese e, na grande maioria das vezes, apresentar uma solução. Né? Se por trás do tema há um problema, há uma problematização de um fato, de uma circunstância, você tem que confirmar a sua tese e apresentar uma solução. Repetindo, o que a gente tem que fazer? Antes de começar o rascunho da nossa redação, pensar qual será a estrutura do texto. Pensar o que a gente vai colocar na introdução, no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Beleza? Então é isso. Isso, óbvio, nos ajuda a não fugir do tema. Gente, fuga do tema, seja parcial ou plena, é pecado mortal para quem quer produzir uma redação para um concurso, tá? Depois que a gente conseguiu destravar, que a gente, não, aqui a gente tem, escrever um texto, não, tá aqui início, meio e fim, o texto coerente, em todo momento o leitor sabe do que se fala, né? A conclusão ela está amarrada com a introdução e o desenvolvimento de fato é uma ponte para a introdução e a conclusão, né? O desenvolvimento faz parte desse conjunto, não destoou em nada. Então, parabéns, nós conseguimos desenvolver bem a coerência. A coesão, ela fica para a questão da, vamos dizer assim, da logicidade, de como a gente conseguiu transmitir essa ideia. Vou tentar ser mais claro aqui. Vamos supor que eu queira escrever num período uma ideia de contradição. Será que a palavra que eu escolhi dá mesmo essa ideia? Será que eu escolhi a conjunção errada? Será que essa conjunção que eu escolhi para ligar uma oração e outra, de fato, tem essa ideia de contradição? Ou não? Ou será que eu usei a conjunção errada? Né? Eu usei um pronome relativo aqui.
eu queria me referir a um elemento que estava lá atrás, um elemento que eu já tinha mencionado. Será que eu fiz bem isso? Será que o leitor, quando deparar esse pronome relativo, ele vai saber que, de fato, eu me referi a isso? Então, essas relações você vê a coesão, né? Então, temos que tomar muito cuidado com pronomes oblíquos. Os pronomes oblíquos e os pronomes relativos, melhor dizendo, né, também, eles dizem respeito, eles se referem a outros, eles são relativos a outros termos. Os termos a que eles se referem podem ser termos que já estavam no texto, quando eles apareceram, e aí é uma relação anafórica. O pronome relativo está se relacionando, está se referindo a um termo que ficou para trás. Ou então, o pronome pode dizer respeito a algo que ainda você vai mencionar. Então, aí tem uma função catafórica. Anafórica, anáfora, é dizer respeito a algo que já foi dito, e catafórico é dizer respeito a algo que ainda vai ser mencionado. Se você se confundir no uso desses conectivos, desses pronomes relativos, dos pronomes demonstrativos, se você se confundir, você vai pecar quanto à coesão, tá certo? Então, cuidado com isso. Beleza. Então, já vimos os tipos textuais que vamos enfrentar, já vimos que a primeira preocupação nossa é com a coerência, mas depois a gente vai trabalhar mais minuciosamente também a coesão, tá certo? Beleza? Então é o seguinte, né? É óbvio que não dá para você, de fato, separar coerência e depois coesão. Mas aqui é como se a gente fosse assim, ó. Eu sei que as duas coisas andam juntas, mas a gente vai começar a escrever preocupado primeiramente com a coerência e depois, quando a gente começar a corrigir nosso texto, a gente vai verificar as questões de coesão, beleza? Então aqui a gente vai começar a escrever uma redação do zero, vamos lá? Qual foi o tema proposto? O tema da assim, ó. Como conter o avanço do racismo contra pessoas pretas, além do sistema sancionador vigente? Eu preciso saber o que é racismo, eu preciso saber o que é sistema sancionador. Daí, o que eu disse a você, a importância de se manter bem informado. Provavelmente, eu já teria alguém que me disse, olha, um tema provável é o racismo, tem as questões que estão acontecendo em Convívio Júnior, volta e meia na imprensa você tem as questões dos supermercados, do atendimento na loja, das abordagens policiais, né, que deixam claro essa questão do racismo. Outra coisa, racismo não é só quanto à cor. Racismo, ele também diz respeito à etnia. Mas veja que no tema foi bem delimitado. Racismo contra as pessoas pretas. Meu amigo, se você no seu texto trouxer algum elemento, se dedicar em algum momento a falar do racismo relacionado a etnias, fugiu do tema. O tema não te pediu isso. Então, fique atento a essa delimitação, tá certo? Então, eu preciso saber o que é racismo, preciso saber o que é sistema sancionador, beleza? Então, como eu disse, se eu tive um contato com alguém que me disse que o tema provável era racismo, eu fui buscar informações. Se não, independente de saber desses temas prováveis, eu tenho que me manter atualizado. Qual é o segredo? Ler, ler e ler. Beleza. Aqui eu coloquei um pequeno conceito de racismo. Racismo é o preconceito e exclusão de pessoas com base na raça ou etnia. Aqui é um conceito de racismo. Mas lembrando que o nosso tema deixa bem claro o que quer que nós desenvolvemos, né, sobre o racismo contra as pessoas pretas. Beleza, sistema sancionador. O que é sistema sancionador? Isso aqui foi um conceito que eu elaborei. Conjunto de instituições, normas, procedimentos e sanções que visa a punir por comportamentos contrários a um determinado valor social. Então, veja, um valor social, algo que a sociedade valoriza, né? Por exemplo, a igualdade, o tratamento igualitário, o tratamento de igual para igual pelas pessoas. A sociedade preza, acha que isso é correto, isso é o que deve ser aplicado, isso é o justo. Se há um comportamento que contraria esse valor, eu tenho um sistema sancionador.
eu tenho instituições, eu tenho a polícia, eu tenho o poder judiciário, né? Eu tenho órgãos de controle, eu tenho ainda normas que dizem, que definem esses atos que ferem esse valor, normas que vão prever quais as sanções a serem aplicadas. Então, esse conjunto das instituições, das normas, dos procedimentos e das sanções que vão punir esse comportamento contrário a esse valor social, eu dei o nome de sistema sancionador. Beleza? Então, nós já temos aí os conceitos que constam lá no nosso tema. Então, a partir daí, a gente vai começar a escrever. Beleza? Então, veja bem, como eu disse, antes da gente começar a escrever, nós temos que pensar a estrutura. Beleza? Então, eu vou fazer um texto que vai ter uma introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão. Esse é o formato ideal, gente, né? Não vão buscar inventar a roda, não. Já que esse formato é bem avaliado, já que é um formato que é bem quisto, então, pronto, não vamos inventar a roda. Nossa dissertação, nosso texto dissertativo argumentativo terá a introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Qual é o nosso tema mesmo? Como combater o racismo contra as pessoas pretas, além do sistema sancionador vigente. Então, o que eu pensei? Primeiro, na introdução, sempre eu começo meu texto fazendo um conceito do objeto essencial do tema. Então, se o objeto essencial do tema é racismo, eu vou fazer um conceito de racismo. Depois, então, eu vou tratar o tema apresentando com a minha tese. Então, na minha introdução, vai ter que ter algo que diz assim: o racismo é crescente e o sistema sancionador é insuficiente, né? Porque esse é o tema. Assim sendo, agora qual é a tese? Como combater? Pergunta o tema. A minha resposta vai ser: olha, a minha tese é que eu preciso colocar a educação a serviço do combate ao racismo. Eu preciso cuidar para que as pessoas sejam formadas com pensamento e princípios antirracistas. Então, antes de punir, eu quero criar a consciência antirracista. Essa é a minha tese. Então, o tema pergunta: como combater, né, o racismo contra pessoas pretas para além do sistema sancionador? Minha tese é: vamos trazer a educação como instrumento de combate. Essa é a minha tese. Então, na introdução, o que eu vou fazer? Breve conceito de racismo, uma repetição, em outras palavras, do tema, e apresentar minha tese. Minha tese é: vamos trazer a educação. Beleza? Tranquilo. Então, eu já sei o que eu vou fazer na minha introdução. No meu desenvolvimento, que eu vou fazer, desenvolvimento 1. O tema não é como combater o racismo contra pessoas pretas, além do sistema sancionador vigente. Então, no meu desenvolvimento 1, eu vou ilustrar, né, os casos de racismo, para mostrar que, de fato, os racismos estão avançando, correto? Mesmo com o sistema sancionador vigente, o racismo está avançando. Então, eu vou fazer no desenvolvimento 1 o quê? Casos de racismo, tá? Olha para você ver, antes de escrever, eu já estou sabendo o que eu vou colocar no desenvolvimento 1. Se eu falei do racismo no desenvolvimento 1, sabe o que eu vou fazer no desenvolvimento 2? Vou falar do sistema sancionador. Eu vou dizer como que é, né, como que funciona, o que a gente conhece dele, e, obviamente, mais uma vez, voltar ao tema. Dizer que, embora o sistema sancionador exista, que o racismo segue avançando. Professor, por que você falou? Você colocou uma pitada do tema e da tese no desenvolvimento 1, você colocou uma pitada do tema e da tese no desenvolvimento 2. Justamente para ficar claro que o tema que a gente trata está presente do início ao fim, justamente para amarrar. Então, fica a dica para você se certifique ainda mais que não haverá fuga do tema. O seu desenvolvimento 1, o seu desenvolvimento 2 deve ter um conjunto de ideias que sempre demonstre que convergem para o tema e para a tese que você desenvolveu. Pelo amor de Deus, eu espero que eu tenha sido claro. Então, o tema e a tese devem estar presentes em todos os momentos do seu texto, certo? Beleza, então, desenvolvimento 2, eu vou me dedicar ao sistema sancionador. Demonstrar elementos do sistema sancionador com a lembrança ao final de que o racismo segue avançando, tá? Beleza, e a conclusão? A conclusão, toda conclusão deve fazer é reforçar a tese, né? Reforçar a tese. Qual foi a minha tese mesmo? O tema veio dizendo perguntando como combater o racismo contra pessoas pretas, né?
para além do sistema sancionador vigente. Então, eu vou trazer de volta, dizer que, de fato, né, trazer a educação como instrumento de combate, uma vez que eu vou agir proativamente, né, em vez de punir, eu vou estar formando consciência antirracista, é ainda mais eficiente. Então, basicamente, essa é a minha tese, eu vou reforçar isso na conclusão. Então, veja, eu já pensei a prateleira da minha estante. A minha estante ela tem 4 prateleiras. Na primeira prateleira, introdução, eu já vi o que eu vou colocar. Na segunda prateleira, desenvolvimento 1, eu vou me dedicar ao racismo. Na terceira prateleira, desenvolvimento 2, eu vou me dedicar ao sistema sancionador. E na quarta prateleira, eu vou fazer a conclusão, que é o reforço da tese. Perfeito. Então, vamos escrever? Vamos lá. O racismo é um comportamento discriminatório voltado para uma categoria de pessoas destacadamente pela cor da pele. Deu o conceito de racismo e já deixei claro que eu vou falar do racismo contra pessoas pretas, porque o tema pede isso. No Brasil e no mundo, manifestações racistas contra o preto têm assumido escala alarmante. O tema fala que o racismo avança, escala alarmante, é o tema em outras palavras, né? E as sanções aplicadas não conseguem pôr fim a este processo, né? O sistema sancionador vigente não funciona. E essa frase é basicamente o tema, com outras palavras. Já que punir não tem sido suficiente, é preciso que se aprimore o uso da educação. Essa é a minha tese. Essa é a minha tese. Essa última frase aqui é minha tese. Eu vou desenvolver meu texto para convencer o leitor que a educação precisa ser ferramenta de combate ao racismo. Beleza? Agora vamos ao desenvolvimento 1. Vamos lá. Desde as situações mais... Como é que nós programamos mesmo? Eu disse a vocês que o desenvolvimento 1, a gente ia falar do racismo e seu avanço, né? Então, vamos lá. Desde as situações mais banais do cotidiano até importantes competições esportivas, tem servido de palco para o racismo. As respostas sociais não estão se mostrando eficientes para extirpar essa falha de comportamento, né? Por mais que se diga as sanções aplicadas aos infratores, né? Por mais que se diga das sanções aplicadas aos infratores, os casos seguem acontecendo, né? Veja, essas duas frases, né, elas praticamente se repetem. Depois eu vou dizer o que eu podia ter feito aqui. No Rio de Janeiro, recentemente, motoboy sofreu tratamento violento e discriminatório por parte de uma ex-jogadora de vôlei. Neste caso, inclusive, a ex-atleta chegou a lhe chicotear as costas. Esse lê está dizendo respeito a que você que está lendo comigo, você entendeu? Se você entendeu a quem esse lê se refere, nós mandamos bem coesão, né? Coesão é por aí, né? Neste caso, inclusive, a ex-atleta chegou a lhe chicotear as costas. Também recentes foram manifestações racistas destinadas a Vini Júnior, atleta brasileiro da equipe de futebol espanhol do Real Madrid, perpetradas por parte dos torcedores do time rival. Não faltam ainda relatos de casos de racismo e abordagens policiais. Nos Estados Unidos, George Floyd é asfixiado até a morte por um policial branco. No Brasil, Genivaldo torturado e morto por policiais rodoviários federais. As punições acontecem, mas o racismo não para. Trouxe casos notórios de racismo, notícias que quase todo mundo tem conhecimento. Então, eu mostrei aqui que eu tenho informação, né? A banca vai ver, né, aquele que corrige vai ver que eu tenho uma bagagem, que eu tenho repertório. Isso faz parte também do ponto da sua redação, tá? E agora, então, desenvolvimento 2. Desenvolvimento 2, nós tínhamos feito a programação, iríamos tratar do quê? Do sistema sancionador. Então, seja por nota de repúdio ou condenações penais, dúvidas não devem restar que o coletivo social reprova tal comportamento. O racismo é apontado como crime inafiançável e imprescritível pela Carta Constitucional. Percebe que eu consegui trazer essa informação porque eu, obviamente, tenho conhecimento dela. Então, você ser bem informado, atualizado, faz diferença na redação. Mas, além disso, você tem que treinar a escrita. Não adianta só ler. A gente ouvia no passado as pessoas dizendo assim, olha, para escrever uma boa redação, você tem que ler muito. Eu estou dizendo para você que isso é uma obviedade, é óbvio que eu não vou dizer que não, mas além de ler muito, você tem que escrever muito. Porque às vezes você até sabe sobre o tema, mas é travado, não consegue desenvolver, organizar suas ideias. Espero que esse trabalho te ajude nisso, tá?
A injúria racial, que é a ofensa à honra por xingamentos e tratamentos de inspiração racista, foi trazida para essa mesma categoria pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Noticiam-se sentenças condenatórias, manifestações e notas de repúdio, e ainda assim, ataques racistas seguem assumindo manchetes. Então, veja, trouxe uma série de elementos do sistema sancionador, mostrei um repertório muito bom. Eu sou professor de direito constitucional, então tinha bala na agulha para trazer aqui. Ah, professor, mas eu não sou. Busque se informar sobre o tema da melhor forma possível, tá? Agora, então, vamos à conclusão. Conclusão é reforço, você meio que repete a tese, meio que repete o tema e reforça a tese. Portanto, se a reprimenda aplicada nos casos praticados não dá conta de conter a evolução do racismo, o que é isso? Estou repetindo o tema. É preciso pensar em tratar o problema na sua origem, na formação do indivíduo. Eu vou reforçar minha tese. Para isso, é importante que o tema seja objeto do ensino desde as primeiras lições, de forma transversal e como objeto principal. Mais do que punir, é preciso formar consciência cidadã. Para isso, a educação é um instrumento imprescindível. Tá? Então, fechei. Até então, eu vou dizer para você o seguinte: esse texto produzido é um bom texto. Professor, é um texto nota 100? Não. Ah, professor, o senhor não vai trazer, né, texto nota 100? Não, gente, eu disse a vocês que nós estamos estudando juntos. Eu não sou professor de português, eu não sou professor de redação. Aqui eu estou estudando para o concurso junto com você. Olhe para mim agora, nesse momento, quando você me vê na sala de estudo, você olhar para mim e vai falar assim: estou diante de um concursando, beleza? Então estamos estudando juntos aí, tá bom? Então, submeti o meu texto a uma corretora e a informação foi de que meu texto, a depender da banca, conseguiria provavelmente uma nota entre 80% a 90% dos pontos. Não é 100%, mas já dá para ficar feliz, já dá para sair da prova com um sorrisão, beleza, né? Com certeza dá. Óbvio, melhor é o 100, mas a gente chega lá, eu e você chegaremos lá. Colega, beleza? Tranquilo. Então é o seguinte, vamos ver o que a corretora observou acerca do texto, tá? Primeiro, introdução, ela disse excelente. Eu tinha esquecido de acentuar o corpo, né? Ela trouxe essa observação. Introdução excelente. Vamos ver o desenvolvimento 1. O desenvolvimento 1, ela pediu, evite o uso de gerúndio. Gente, coloque isso na cabeça. Então, depois que você escrever seu texto, você vai fazer você vai ler como se fosse um corretor, tentando prever, né, quais os critérios que fariam com que você perdesse ponto, e se encontrar um gerúndio na reta, tira esse gerúndio, né? Então, eu tinha escrito assim: estão se mostrando, ela sugeriu que eu fizesse, tem se mostrado, né? Eu errei aqui o pronome demonstrativo, eficientes para estipar essa falha de comportamento. Beleza. Aí que, quando eu coloquei motoboy maiúsculo, sem anteceder de nenhum artigo. Ela sugeriu que eu colocasse o artigo e, óbvio, colocasse motoboy com letra, iniciando com letra minúscula, né? Falou ainda para eu fugir dos estrangeirismos, né? Eu coloquei vôlei, V-O-L-L-E-Y, ela sugeriu que eu escrevesse vôlei, V-O, acento circunflexo, L-E-I. Então, foi essas correções que ela fez aí. Agora, outra observação que ela fez é o seguinte: houve uma discrepância no tamanho dos parágrafos, né? O desenvolvimento 1 está muito maior que o desenvolvimento 2, tá bom? Agora, vamos ver aqui a conclusão, né? Aliás, minto, aqui, desculpa, aqui agora é o desenvolvimento 2. Seja por notas de repúdio ou condenações penais, dúvidas não devem restar que o coletivo social reprova tal comportamento. O racismo é apontado como crime inafiançável e prescritível pela Carta Constitucional, a injúria racial, que é a ofensa tal. Então, aqui eu falo do sistema sancionador. A observação que ela fez foi isso. O desenvolvimento 2 ficou muito maior que o desenvolvimento 1. Então, lembra que eu disse a vocês que no desenvolvimento tinha frases que estavam sendo repetidas? Pois bem, se eu tivesse suprimido essas frases, talvez eu ganhasse um pouco no sentido de que a diferença entre o tamanho do desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2 seria menor, tá? Então é isso. Agora vamos lá para a conclusão, né? A conclusão, ela falou assim: evite a repetição.
Portanto, se a reprimenda é aplicada aos casos criticados não dá conta de conter a evolução do racismo, como eu disse, é basicamente a repetição do tema, é preciso pensar em tratar o problema na sua origem, aqui já é a tese, na formação do indivíduo. Para isso, então, veja, eu estou errando pronomes demonstrativos, então, quando a gente sair dessa mesa, o que eu vou fazer? Eu vou estudar pronomes, pronomes relativos, pronomes demonstrativos, eu vou fazer um estudo de pronomes, porque eu estou vendo que eu estou precisando de melhorar a questão dos pronomes aí. E aqui também ela sugeriu que eu evitasse a repetição. Se eu já tinha colocado para isso aqui, eu não ia colocar de novo aqui. Então, ela substituiu pelo logo, tá? Então, é isso. Produzimos um texto, mostrei para você como é que eu pensei a organização do texto, mostrei como seria a correção desse texto, beleza? Então, é isto. Agora, é o seguinte, olha para você ver aqui uma prova que a FGV colocou para o concurso da Secretaria de Educação de Tocantins. O Brasil ainda sofre com diversos problemas sociais que fazem presentes nos mais variados, né, eu estou tentando tirar essa telinha aqui, nos mais variados setores, abrangendo uma grande parcela da população e aumentando nossos índices negativos de mortalidade, desnutrição, analfabetismo, crimes, exclusão e tantos outros. Por isso, torna-se muito importante conhecer esses problemas, entender suas causas e identificar formas de combatê-los. Né? Em um texto dissertativo argumentativo de extensão entre 20 a 30 linhas, redigido em linguagem culta, expresse sua opinião sobre o seguinte tema: qual o mais grave problema social do Brasil? Apresente suas causas e formas de combater. Tá certo? Então, você vai ter que escolher um problema social, né? Dizer por que, na sua opinião, ele é o mais grave, né? Dizer das suas causas e sua forma de combater. Correto? Então, é isso. Então, no nosso próximo momento de estudo, nós vamos desenvolver esse texto aqui. Tá bom? Beleza? Espero que você tenha entendido qual a proposta desse sala de estudo. Veja, a sala de estudo, ela vai ter em três modalidades. Nós teremos a sala de estudo premium. O que é a sala de estudo premium? Esse vídeo, diretriz, vai estar no meu canal do YouTube. Não vamos ter os anexos, não vamos ter resumos, não vamos ter questões, mas de forma graciosa, você vai ter lá, né, uma playlist com um dia de estudo. Então, hoje nós vamos pegar a redação e, a depender do seu concurso, nós vamos pegar outra disciplina. Então, na outra disciplina, eu vou dizer apontamento do que é melhor se estudar naquele dia, tá? Então, esses vídeos estarão no YouTube, na sala Premium. Vai ter a sala Gold, que é a sala Gold você pode, no nosso Hotmart, contratar só esses vídeos. Aí esses vídeos virão acompanhados de questões, de resumos, por exemplo, nesse vídeo de redação, a gente colocou um resumo sobre pontuação, nós colocamos uma questão sobre pontuação, porque a gente entende que o estudo da vírgula é muito importante na produção do texto. É uma deficiência, inclusive minha, ao escrever o texto. E lembra que a ideia da sala de estudo é você estudar junto comigo. Então, a sala de estudo Gold vai estar no Hotmart, com investimento de R$ 40, você vai ter dia a dia estudando comigo para o seu concurso. Então, você vai estudar hoje, pega meia horinha, né? Vê os vídeos, aí você pensa o que você vai estudar a partir daqueles vídeos, o que você vai estudar naquele dia, tá? Então, essa é a ideia. E a sala de estudo Master, que eu vou colocar essa mesma dinâmica com todos os anexos dentro dos cursos regulares. Então, por exemplo, a gente está agora com o concurso da Secretaria de Educação, que tem redação. Vai estar lá, na área do aluno, esse nosso vídeo com todos os anexos, bem como a outra matéria que a gente vai estudar nesse dia, tá certo? Então é isso. Premium, Gold, Master, você pode acompanhar esse trabalho gratuitamente pelo YouTube, você pode contratar esse trabalho, só esse trabalho no Hotmart, ou então você pode se inscrever nos nossos cursos sabendo que, além de tudo, nós vamos estudar juntos. Eu e você vamos sentar juntos na mesa de estudo. E certamente, ao final da nossa trajetória, vamos ter uma história muito bonita para contar. Fiquem com Deus, dá uma pausazinha, correto? Olha bem, eu coloquei aqui, nessa atividade, só para você ter ideia, né? Vai ter uma apostila resumo, duas provas da Banca FGV como gabarito, um texto sobre o que é racismo, outro texto sobre racismo e racismo estrutural, um resuminho sobre o uso da vírgula,
outro resuminho sobre conectivos e vírgula, e bateria de questões com gabarito sobre o uso da vírgula. Então, é isso aí. No YouTube você não terá isso, mas no Hotmart, se contratar só a sala de estudo, terá, e também dentro do seu curso você vai ter, beleza? Agora sim, finalizando aqui a nossa atividade, dou um abraço para vocês, faz aquela pausa e aí dê sequência no nosso estudo. Um beijo, um queijo e até mais um pouquinho.